Olá, amigos e amigas do AV, tudo bem? Eu sou Felipe Bulbarelli Ferreira, eu sou especialista de produto aqui na Dealer e eu tô aqui no Dealer Tech Talks. Esse é o Dealer Tech Talks, esse é o seu Dealer Tech Talks. A gente vai ter sempre episódios aí no YouTube da Dealer com entrevistas muito bacanas. E hoje aqui eu tô com um cara que é um parceiro da Dealer de longa data, é um cara especial no mundo AV. Vou pegar da minha cola porque é muito difícil para mim falar toda essa pompa e circunstância que ele tem aqui. Ele é Advisor Member pela Board Academy Brasil. Falei certo? É isso aí. Paulo Cardoso Grande, beleza? E aí? Muito obrigado. Tudo bem? E aí? Não errei? Não errou nada. Não errou nada. Legal, legal. Paulo, prazer ter você aqui no Dealer Tech Talks. Muito bom falar com essa figura importante no mundo AV. E já vamos começar falando da sua vida profissional. Como você chegou no mundo AV? Como é que foi o começo da sua trajetória? Você tem aí uma vasta experiência em tecnologia, telco, né? Você tem passagens por grandes empresas como a Logitech, né? Muita gente te conhece por esse trabalho, né? Como é que você entrou nessa área? Como é que foi esse caminho aí? Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite. Obrigado aí, pessoal, pela audiência. É uma honra estar participando aqui de mais esse episódio e poder contribuir com uma história de tecnologia. A gente vai contar um pouco de história que você está perguntando para mim. Legal. É uma coisa que eu já tenho quase 30 anos dentro do mercado de tecnologia. Então, eu venho de uma formação, na verdade, de marketing, né? Sempre fui um cara formado em marketing, mas sempre dentro de empresa de tecnologia. Então, para você ter uma ideia de quão longe eu venho, a gente vem de uma época onde existia ainda reserva de mercado de informática. Então, todos os produtos não podiam ser produzidos no Brasil, eram todos importados. Então, eu venho de longa data onde a gente vendia licença de e-mail. Então, se você imagina licença de e-mail, licença de e-mail. Para você ter um e-mail, você tinha que pagar uma licença de e-mail. Você tinha que pagar para ter um TCP/IP. Então, era uma época bastante longínqua, né? Mas o mais legal disso é porque eu participei de todas as cadeias de fornecimento, de evolução, de importação do que é a informática, do que era a informática, chamava informática antes, do que a gente chama hoje de TI. TI, né? Então, eu trabalhei em vários distribuidores, vários fabricantes, ajudei integradores, revendedores, usuários finais a trilharem essa jornada de tecnologia de que a gente está aqui hoje falando de inovação, falando de inteligência artificial, falando de metaverso. Já era futuro. Em falar de informática, já era futuro. Já era futuro. Na verdade, assim, eu comecei também a criar olhando para o futuro, eu comecei a criar algumas frases e algumas citações, né? Eu lembro que existia um quadro do Silicon Valley com várias empresas que tinha na minha sala, e eu olhava para o meu pessoal e falava assim, olha, dessas empresas aqui, tem mais de 50 empresas, vão sobrar 4. Vão sobrar 4 ou 5. Visão, né? Visão, né? Uma delas fala assim, olha, você olha para Cisco, para Microsoft, para Oracle, para Sun Microsystems, você olha assim, essas aqui vão ser as que vão dominar esse mundo, mas vão surgir outras empresas de internet. Sim. Só que a internet naquela época era o mais conhecido de internet naquela época, falando em 1985, 86. Não era ainda o mais conhecido personal, de internet era o Internet Explorer. Que era um navegador. A gente falava de AOL quando a gente tinha disquetes ou discos de CD-ROM, que você fazia o acesso para a internet através deles, e modems kbps de 9.6 kbps por segundo. Nossa. Então, a gente imagina hoje por linha de escada. Então, a experiência que eu trago aqui é a experiência de quem já viveu o pior da tecnologia, olhando para o que a gente tem hoje, nós vivemos o melhor dos mundos, com certeza. Eu lembro, quando era pequeno, tinha disquete em casa para a gente guardar alguns arquivinhos. Eu lembro lá que tinha escrito 1,44 mega, né? Era o máximo. Nossa, cabia um monte de coisa. 4 mega, era o disquete. E depois eu tive, adolescente, um MP3 player, que, nossa, parecia um sabonetinho pequenininho. E tinha 2 mega. 2 mega. Para caber um monte de música. E hoje a gente precisa de hard disks aí para poder gravar em alta qualidade, né? É muito louco isso. Então é isso, Felipe. Eu trago assim uma experiência muito legal para poder compartilhar aqui, né, com os assinantes do canal,
os parceiros da Dealer, de como foi essa trajetória e como a gente tem hoje à disposição, e os parceiros Dealer, né, os clientes Dealer têm à disposição um mundo de opções, um mundo de versões totalmente novas, que não vai levar uma década como a gente levou para poder se adaptar a isso. Exatamente. Então, eu acho que é um grande momento e é uma grande honra poder fazer parte de ver o que está acontecendo hoje com os olhares do que aconteceu no passado. Bem legal ver essa evolução, né? O acesso também, né? Aumentando muito mais. E você é especialista em metaverso e inteligência artificial. Então, vamos focar aqui, 2023 chegou nesse momento, Paulo Cardoso trabalhando com essa experiência toda, sendo um conselheiro, sendo um consultor das empresas. E como é que você visualiza assim, essas novas tecnologias e os desafios das empresas em receber essas novas tecnologias? O que você poderia dizer sobre isso? Vamos lá. Na verdade, há 4, 5 anos atrás, eu fiz uma retrospectiva da minha carreira e também um plano de como seria, né, a minha carreira depois de toda essa trajetória, né? Eu acho que o mais importante quando você chega num determinado nível de conhecimento, um determinado nível de networking, é você poder usar positivamente e produtivamente o que você conheceu. Sim. Né? E conhecendo o que eu conhecia e as pessoas que eu conhecia, eu falei assim, olha, eu acho que eu posso trabalhar olhando para essas tecnologias do futuro e sendo um precursor dessas tecnologias. Então, eu fui estudar essas coisas. Eu fui estudar sobre metaverso quando não tinha material, não tinha nenhuma metodologia, não tinha nenhuma biblioteca sobre isso. Eu fui buscar, pesquisar, mesmo que fosse na internet, né? E eu acho que uma das coisas que eu recomendo, aliás, para todos aqui que estão assistindo esse videocast, não vou chamar nem de podcast, mas de videocast. Agora o podcast é vídeo. Né? É que um dos diferenciais que me ajudou muito a chegar e conhecer bastante coisa foi me especializar em línguas, principalmente na língua inglesa. É importante. Porque eu acho que a maior parte dos materiais hoje estão em inglês, então eu me especializei muito em entender as coisas em inglês, fazer as traduções. E quando eu vi principalmente o metaverso, ele não nasceu como um business, ele nasceu como um game. Né? Eu acho que para aqueles um pouco mais jovens há mais tempo, que eu chamo, a gente tinha um programa chamado Second Life. Esse Second Life ele foi lançado mais ou menos na época de 2000, 2001. Por aí. E ele mostrava, na verdade, que você podia ter uma segunda vida virtual. Dentro da internet. Então, você criava avatares sobre você, sobre o que você queria fazer. Então, o metaverso ele começou com o Second Life. Sim. Né? Obviamente, todo tem o seu pico, todo tem a sua decadência, porque você tem que usar ver qual o uso comercial disso. Né? E quando voltou a onda, né, do metaverso, eu obviamente falei assim, isso aqui é o Second Life, só que voltado para o mercado corporativo, para o business. Exato. Realmente tem uma atividade, tem uma funcionalidade comercial para o metaverso. E eu acho que é o que está acontecendo hoje, embora muitas pessoas acham que o metaverso morreu, que o metaverso está adormecido, mas tem muita coisa acontecendo, muitas empresas, né? Como eu te disse, eu sou consultor de startups, muitas empresas sendo criadas dentro do metaverso sem ter sequer funcionário físico. Um funcionário, só o fundador da empresa, ele hoje é capaz de gerar milhões e milhões de negócios dentro do metaverso. Interessante. Que aí a gente vai entrar, com certeza você vai fazer uma pergunta para mim, como entra a inteligência artificial no metaverso. Mas fazendo um resgate, né, de como surgiu o metaverso, ele nada mais é do que a evolução do que era o Second Life. E a gente vê muitos games realmente indo nessa linha, né? Eu tenho uma sobrinha de 10 anos, ela tem aquele famoso Roblox, né? Roblox. E eu já vi na minha casa mais novo aquele The Sims, que você poderia fazer a sua vidinha lá, trabalhar e fazer as coisas. E aí eu
ela vai me mostrar, tio, eu vou te mostrar aqui como é que funciona. E realmente, ele não é mais aquele jogo como brincava do Mario Bros lá, que era passar a tela, objetivo, não moedinha e tal. Não. Né? O que você faz? Ela, para explicar o que ela faz, ela simplesmente diz, ela faz o que ela quer fazer. Ela põe a roupa, ela põe o cabelo, ela vai num lugar, ela entra numa casa, ela é um Second Life para a nova geração. Mas você deu um gancho legal, porque eu acho que para quem está assistindo esse videocast aqui, mostra que, principalmente o pessoal que são os nossos integradores, os nossos clientes, quem são os nossos clientes do futuro. Os clientes do futuro são a sua sobrinha, são a minha filha. Nasceu em 2013, ela nasceu. Em 2013, ela já nasceu dentro já está vivendo mercado. Isso. Então, quando ela entra num programa como Roblox, por exemplo, que ela tem ela vai criar uma empresa, ela vai comprar um carro, vai construir uma casa, isso aqui a gente chama de empreendedorismo digital. Eles já estão focados em criar os seus próprios negócios. Dificilmente, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, a gente vai ver alguém desta idade procurando emprego. Provavelmente eles serão CEOs, serão CFOs, serão COOs das suas próprias empresas. Então a gente vê uma escalada muito grande de empreendedorismo e eu acompanho isso lá na Board Academy com a quantidade de startups focadas em inovação e tecnologia de jovens como a sua sobrinha, que ela já tem a visão do que ela quer construir, que ela não vai conseguir ser funcionária de uma empresa. Então, eu acho que a tecnologia está ajudando também este sentimento de empreendedorismo que os jovens que estão sendo criados hoje estão absorvendo. E um aviso, né? Principalmente um aviso para nós, que somos jovens há mais tempo, de que nós temos que olhar diferente quem são os buyers, quem são os compradores do futuro, para quem a gente tem que criar o nosso discurso de venda. E eu acho que a gente entrou nesse assunto, eu nem lembro se foi com a minha irmã ou se foi com você, viu, Lucas? Que a gente conversou tanta coisa parecida, que o Lucas está ajudando a gente aqui na gravação, que ele estava falando justamente isso, né? Que a nossa pergunta, eu estou com 36 anos, né? A minha pergunta da minha esposa, a nossa pergunta em casa é: mas por que eu vou encomendar a compra do mercado se eu posso ir até lá e escolher eu mesmo? E a pergunta deles é: mas por que eu vou lá se eu posso pedir? Então, a inversão da forma de pensar, né, que é importante a gente analisar, acho que até sociologicamente, né, isso é interessante, né, falando da área educacional, que você tá tendo esse... Porque é uma área educacional, né, de instrução, com certeza, de guia, de mentoria, né, é por aí, né. Eu acho que a gente tem que repensar vários modelos de convívio social, de aprendizagem, de trabalho, de relacionamento, né? Quando eu tenho uma filha de 17 anos, totalmente focada aí nesse mundo digital. Sim. Mas o que ela faz, na verdade, é otimizar o tempo, né? Para a gente, às vezes, ter uma experiência de compra, de ir no shopping, experimentar uma roupa, experimentar um sapato, experimentar uma jaqueta, uma camisa, é uma forma de entretenimento. Para eles já não é mais. Para eles é o seguinte: eu preciso de uma camisa, é o meu número, é isso aqui que eu quero, tá dentro do preço, manda entregar. Mais utilitarista, né? Porque o tempo dela vai ser usado em outra coisa. O tempo dela está sendo usado em outra coisa. Que são, na verdade, gerações diferentes, mas o que nós, como construtores sociais e digitais, temos que estar atentados para isso, para esse novo comportamento de compra. A compra não é mais o que a gente usava na escala de Maslow, lá de suprir as necessidades, né? A compra é uma experiência. E muitas vezes os próprios vendedores, as próprias fábricas, eles já dão opção: se você não gostar, devolve. Porque ele não quer que ele tenha uma experiência ruim, mas ele quer que ele tenha uma experiência boa da atitude do fabricante de criar uma nova experiência ou de recuperar aquela experiência boa. Então, isso, na verdade, é o que a gente fala: a tecnologia está mudando o comportamento, está mudando a forma como a gente faz a gestão do nosso tempo e a gestão dos nossos hábitos de compra, hábitos de socializar com as pessoas e, principalmente, como a gente administra o tempo livre, né? Que com o celular é quase nunca. Porque se você não desligar o celular, fica preso naquele você não tem tempo livre.
E eu acho que esse é o próximo passo do que a gente tem que falar aqui de que eu chamo de saúde tecnológica. Que é a dualidade da tecnologia. Exatamente. Você acaba ganhando tempo em muitas coisas, mas às vezes aquele metaverso, por exemplo, pode te prender muito tempo ali que realmente você poderia ser mais produtivo em outra coisa. Vamos entrar nesse gancho, então. Já aproveita e fala, porque já foi importante você ter falado do metaverso, porque muito está se falando da inteligência artificial. Mas às vezes esquecem que o metaverso também é importante, você falou disso. Mas fala pra gente dessa inteligência artificial, dessa saúde tecnológica, como que as pessoas também, de uma certa forma, estão com certo receio dessa tecnologia, né? E como absorver isso, como se adaptar a isso, como entender. Vamos lá. Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que desmistificar algumas coisas. A inteligência artificial não nasceu o ano passado, não nasceu esse ano, não nasceu 5 anos. Nasceu há quase 30 anos atrás. Né? Já vinham sendo estudados, né? Quando a tecnologia começou a ser digitalizada, né? Desde da própria IBM e outros grandes fabricantes, já se tinha uma visão do aprendizado das máquinas. Sim. As máquinas podem aprender com a repetição do que elas fazem. Sim. Essa era a primeira fase das máquinas, da tecnologia. A segunda fase era como otimizar o tempo não fazendo as mesmas coisas, usando o mesmo tempo e desperdiçando o tempo. Como otimizar o uso daquilo. Então, o aprendizado das máquinas, que a gente chamou de machine learning, é um negócio que já vem de longo tempo. A inteligência artificial que a gente vê hoje nada mais é do que o machine learning elevado à enésima potência. Então, a gente tem hoje máquinas que aprenderam a fazer coisas que os humanos levaram anos para fazer e aprenderam em minutos, e aprendem em minutos. Só que os humanos, nós temos uma característica de aprendizado de conhecimento como patrimônio, né? Então, você fazia uma universidade, você fazia uma pós-graduação, você fazia uma especialização em alguma coisa, aquele conhecimento era seu. Então, você só usava aquilo para você ou alguém te contratava para isso. O machine learning, ele faz o que a gente chama de sharing. De technology sharing. Então, as máquinas fazem o share da tecnologia e uma aprende com o que a outra aprendeu, e essa troca de conhecimento, né, fez com que as máquinas evoluíssem mais do que os seres humanos nessa absorção de tecnologia. E aí se criou o que a gente chama de inteligência artificial. É uma inteligência, mas ela não é uma inteligência única. Ela é, na verdade, uma grande rede aprendendo a cada minuto. A máquina não dorme. A máquina não almoça, a máquina não vai no cafezinho, a máquina não vai no shopping, a máquina não tem férias, a máquina não tem fim de semana. Então, ela constantemente, quando nós estamos fazendo o que nós temos que fazer como humanos, a máquina está aprendendo. Mas eu acho que aí entra um outro fator. É ruim ou é bom? Acho que... Sua pergunta, a sua resposta. Acho que a resposta mais sábia para qualquer uma dessas perguntas depende. 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 Eu acho que a sua resposta é bastante razoável, porque depende de como você está absorvendo isso na sua vida, na sua empresa, no seu negócio, na sua escola, no governo. Porque a máquina, na verdade, ela não quer fazer com que você perca tempo fazendo o que é óbvio, fácil e simples. Exatamente. Ela quer fazer que você, por exemplo... Eu tenho um exemplo clássico de um grande conselheiro nosso lá, que é o Walter Longo, da Board Academy, que ele diz o seguinte: você pega um carro autônomo. Um carro autônomo. Sim. Quanto tempo você tem que ficar dirigindo este carro, dispersando a sua atenção, a sua concentração, o seu tempo, fazendo aquela coisa mecânica que hoje os carros já fazem. Sim. Então, o que a inteligência artificial e os carros autônomos estão fazendo? Que você pode sentar numa sala como nós estamos sentando aqui, enquanto o carro está se movimentando. Nós vamos para o aeroporto? Vamos. Mas o carro está dirigindo para a gente enquanto a gente está interagindo, fazendo coisas que os humanos deveriam e faziam antes das máquinas, que era a interação humana. Então, o que eu acho que vai acontecer muito em breve é que as máquinas vão fazer as automatizações das coisas chatas, né? Ou das coisas que levam muito tempo, para que a gente possa voltar a ter uma interação humana entre os humanos. Exato, exato. Esse seria o melhor dos mundos, né? Mas você que trabalha sempre com C-Levels, CEOs, outras lideranças, como você tem sentido a absorção dessas tecnologias assim? Eu tenho visto que parece,
no chão da vida, parece que está muito óbvio que as tecnologias evoluem e elas mudam, né? Há um tempo atrás a gente tinha promissórias, outros tipos de cédulas que não era do dinheiro, e depois a gente tinha tal do caixa eletrônico, e agora a gente tem o Pix. E não seria óbvio pensar que daqui a pouco não vai ter mais o Pix e vai ter outra coisa, assim como a tecnologia da inteligência artificial está substituindo outras coisas. Por que as pessoas se assustam? E como que os CEOs, as pessoas que você tem se relacionado no mercado, têm lidado com isso? Eu acho que o maior temor da escola de gestão antiga é a perda do poder, né? De você perder o controle. Então, o chefe, né? A gente está acostumado, desde a Revolução Industrial, a ter um supervisor. Vamos fazer uma etimologia da palavra supervisor. É aquele que tem a supervisão, que vê tudo, que controla todo mundo. Senão, eles não trabalham direito da forma como tem que trabalhar. Então, a gente arrasta durante 200 anos essa mesma característica da Revolução Industrial, de que o seu subordinado, que é uma palavra perigosíssima usar hoje, né? Subordinado, a gente usa isso, né? Perigosíssima. Às vezes ele continua sendo subordinado, mas tem que mudar o nome. E aí você chama ele de colaborador, né? Exato. Mas você chama ele de colaborador, mas trata ele como subordinado. Não muda a tratativa, a modernidade. Então, acho que o maior desafio é mudar a cabeça de gestão, mudar o tipo de gestão dessa nossa indústria, né, que hoje está sendo absorvida pela tecnologia de uma forma avassaladora. Isso em qualquer ramo. Então, o primeiro desafio é esse, é mudar a cabeça dos gestores para entender que colaborador é o colaborador e cada vez mais ele vai ser menos dependente do emprego. Sim. Porque existe trabalho e emprego. Exato. Né? Hoje, as pessoas vão vender o trabalho, mas não vão mais depender do emprego. O emprego era aquilo que você precisava ter para ter as garantias mínimas, né? etc. Então, hoje, a cabeça dos jovens hoje, eles querem assim, eu vou vender o meu tempo. Então, eu vou empregar o meu tempo para a sua empresa, para a sua causa, e vou cobrar por isso. Então, eu acho que existe esse grande desafio do C-Level. O C-Level tem que pensar que os próximos colaboradores, eles vão olhar para nós, mas não vão nos ver como chefes. Porque eles vão ter o conhecimento tão ou maior que nós no que é tecnologia atual. O que a gente tem que aprender é o que deu errado no passado, não o que deu certo. Porque o que deu errado no passado é o que vai nos fazer não errar agora. E eu acho que esse é um grande aprendizado dos gestores, dos C-Level, dos diretores, dos CEOs, né, das empresas, a manter talentos. Porque você já não contrata trabalho, você contrata talento. Exatamente. E administra esses talentos. E administra aquele talento. Para que todos, para que isso possa confluir para o bem da empresa. E você sabe também uma coisa, Felipe, que eu acho que vai acontecer. A gente tinha uma visão de que o bom funcionário é aquele que passava 20 anos na empresa. Nossa, eu tô olhando o seu... Cara, você está 20 anos nessa empresa. Se você olhar o currículo, na verdade, a trajetória de grandes desenvolvedores, de grandes donos de startups, CEOs de startups, eles têm um período muito curto. Né? Não se acomoda dentro da empresa, mas na verdade eles estão acumulando experiências diversas. Exatamente. Né? Eu chamo isso da síndrome do maquinista de trem. Nada contra os maquinistas de trem, pelo amor de Deus, né? Mas é uma síndrome que o maquinista de trem ele faz aquele trajeto durante 20, 30 anos, fazendo exatamente isso. Ele segue a linha, ele só conhece o lado esquerdo e o lado direito da linha férrea. Né? O que esses jovens estão fazendo, eles estão parando nas estações, deixando o trem andar, explorando o que tem aquele lado, pegando o próximo trem e movendo em frente. Então, acho que a cabeça do CEO, a cabeça do C-Level, ela tem que pensar isso. O bom colaborador não é aquele que ficou 20 anos fazendo a mesma coisa, mas aquele que traz experiências diversas porque a gente possa aproveitar o que ele aprendeu em outras empresas naquele momento em que ele achar que é viável trabalhar para a sua causa. Porque a gente não trabalha, as pessoas não trabalham mais para empresas, elas trabalham por propósitos. Exatamente. Eu acho que esse é o grande diferencial. O quanto está me agregando esse trabalho, esse emprego, né? Melhor dizendo, essa empresa, esse projeto. Se ela percebe que não está mais, vamos buscar um lugar onde está.
Eu vi até uma reportagem, você falou, eu já estava pensando nisso, que era mais ou menos assim, lendo a reportagem, né? Que os jovens no trabalho estão ficando menos tempo na empresa e não estão aceitando mais as condições que os empregadores... Pasmem, que surpresa, olha só. Então eles trocam 3 anos, 4 anos, até nem mesmo isso, percebem que não é um ambiente legal, percebem que aquilo não vai agregar e mudam, né? Não tem medo de mudar. Talvez na sua geração, né? Até mesmo na minha, eu fui criado assim, tinha aquele receio, né? Estabilidade. Estabilidade. Meu pai falava muito isso, né? Quando eu falava, até há pouco tempo atrás, falava para ele, eu vou para outra empresa, vou para outro mudar. Cuidado, filho, cuidado. Nossa, você não ficou nem um ano nas empresas. Cuidado, você tá tão bem lá, tá tudo indo certo, tá tudo indo bem, né? Tem esse... Mas eu acho que isso aí legal. É uma coisa que vocês, né? Você é bastante jovem em relação à minha experiência, né? Muitos de vocês estão isso. Eu acho que tem a ver. Eu escrevi um artigo chamado Como Não Destrua Suas Pontes Corporativas, porque mesmo que você não fique mais na empresa que você está prestando esse serviço hoje, se você criou um relacionamento produtivo, um relacionamento saudável, um relacionamento lucrativo, de alguma forma você vai poder contribuir com aquela empresa que você trabalhou de uma outra forma. Sim. Eu acho que aí a gente fala das alianças, as alianças corporativas, que é, na verdade, um resultado até do que eu tenho com a Dealer aqui. Eu conheço o pessoal da Dealer aqui há 20 anos. Nunca imaginei que a gente ia poder estar fazendo uma colaboração aqui, participando de um Tech Talks. Né? A gente tinha uma relação comercial. E eu acho que isso é importante para os jovens, para as pessoas que estão trabalhando hoje nas suas carreiras, olharem, porque a gente sempre faz uma volta. A gente nunca é um caminho direcional único. A gente sempre tem que voltar, tem que manter essas pontes colaborativas e corporativas, que é o que a gente vai falar certamente aqui, da importância do networking e o netweaving, que eu acho que esse é o grande diferencial daqui para frente. Né? Pode emendar aí, porque eu quero saber a diferença. Bom, vamos lá. Isso aí eu acho que é muito... Eu tô brincando, mas assim, eu acho que é muito importante para as novas gerações, quem está entrando no mercado a ver, sabe? Quem às vezes ao mesmo tempo que eles têm toda essa facilidade, são muitos estímulos, muitas vozes. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, né? Eu vejo pessoal de 20 anos aí, vai fazer alguma coisa, ouve muito conselho, muita coisa na internet, os vídeos são rápidos, né? A geração TikTok, em segundos você vê muita coisa e às vezes acho que eles ficam perdidos aí. Explana um pouquinho sobre essa questão. Vamos lá. Aí. Eu acho assim, hoje a maior dificuldade de qualquer pessoa é saber ouvir e ter paciência para ouvir. Porque quando você tem à sua mão um dispositivo chamado smartphone, que é maior do que a biblioteca de Alexandria inteira, você tem 50 bibliotecas de Alexandria na sua mão, você pode até confiar no que a pessoa está sabendo, mas você pode fazer um check se ela está falando alguma coisa que é real ou não, porque você pode pesquisar em 30 segundos. O professor tá lascado hoje em dia. Tá falando, o pessoal já tá na internet vendo. Isso. Então você tem que ter... Quando você tem um networking, quando você é um mentor, quando você é um gestor, né, você tem que ter muita consciência daquilo que você está falando e os dados são checáveis em 1 segundo. Né? E aí a gente chama o fortalecimento do networking. O networking não é a pessoa mais famosa que você conhece, é a mais confiável. Exatamente. Porque ela pode ser super famosa, mas a confiabilidade dela é o que vai contar para o seu networking. E eu acho que, eu cito aqui, sou membro do LinkedIn de muitos e muitos anos, tenho vários negócios gerados no LinkedIn, e hoje a confiabilidade dos participantes do LinkedIn, ela pode ser checada. Sim. Então não adianta você escrever alguma coisa lá que você fez ou não fez, porque aquilo vai ser checado, né? Exatamente. Então o networking antigamente era chamado quem você conhece, né? Quem você conhece. O netweaving é quem conhece você. Exatamente. Então, e aí o LinkedIn ajuda muito. Ele ajuda muito, porque ele faz essa checagem. E o quem conhece você, você não consegue ser o que você não é. Né? Diz que fazer aquilo que você não fez.
Então, eu acho que o mais importante, principalmente em tecnologia, né, você pode usar tudo que eu aprendi nesses 25, 30 anos de tecnologia. Eu vi de tudo do ponto de vista tecnológico. Não serve para praticamente nada. O que serve era, na verdade, a confiabilidade que as pessoas têm na visão que eu tinha de futuro. Para onde a tecnologia está caminhando, como eu usei essas redes de relacionamento, como esses trabalhos que essas empresas para as quais eu trabalhei foram relevantes para ajudar outras pessoas, porque você pode passar 20 anos trabalhando na mesma empresa. Se você não ajudou uma pessoa sequer, você não vai ter nada de networking, nada de networking. Exatamente. Você vai ter só para você. E aí só vai contar para o seu FGTS. Não vai contar para mais nada. Né? Então, eu acho que o networking daqui para frente, ele tem muito a ver com você compartilhar o seu conhecimento. Porque antes você tinha um conhecimento e você guardava como patrimônio. Hoje você tem que compartilhar. Era perigoso, né? Falando de história, até a história de grandes guerras, grandes invasões, desde o Egito até na Itália, né? Que tinha várias províncias. Ali tinha um certo lugar, como as pirâmides, por exemplo, onde você guardava o máximo possível de tudo que era de conhecimento, porque o conhecimento era realmente poder nas nações. Isso. Então dominar você e ter acesso ao seu conhecimento era muito perigoso. Então você vê que todo esse arco histórico foi se transformando e hoje a gente compartilha. É muito interessante. E ele hoje é volátil. O conhecimento hoje é muito volátil. Ele tem que se atualizar sempre. Que a gente chama de etherware, né? Que é como o éter. Se você tem um conhecimento hoje, se você aprendeu alguma coisa hoje, se você viu alguma coisa hoje que você acha relevante, você dominou aquele assunto, se você não compartilhar hoje, talvez amanhã você não seja mais relevante. Exatamente. Porque a outra pessoa vai conhecer aquilo, outra pessoa vai fazer e você vai ser o que a gente chama de Me Too. Eu também conheço isso. Eu também sei. Exatamente. Então, eu acho que o que é legal é você entender que o conhecimento que você tem hoje, arquivado, ele não vale nada. Ele só vale se for compartilhado. Ponte, bola levantada, vou entrar nesse assunto. Além do ambiente corporativo, você compartilha conhecimento, dando palestras, né? Você dá palestras motivacionais e fala de diversos assuntos. Como que surgiu essa paixão de estar palestrando e do que você trata nas palestras? Quais os assuntos que você gosta, que você tem abordado? Olha, Felipe, foi um duro aprendizado até eu pegar a chave dessa porta, para abrir essa porta. Porque antes, né, como a gente trata de tecnologia, os meus PowerPoints tinham gráfico, tinham esquemáticos, tinha nuvens, né, de um computador ligado para falar sobre um problema. Até eu entender que quando você está numa plateia, quando você está em frente a várias pessoas que estão ali doando o seu tempo para te ouvir, eles não querem saber o óbvio. Exatamente. O óbvio eles já sabem. Principalmente a plateia de tecnologia, eles já são muito especialistas naquilo. Então, o que eu achei que era importante compartilhar? Saber o que tira o sono das pessoas. O que me faz perder o sono? E muitos dos gestores, seja de tecnologia, seja de recursos humanos, seja de alta gestão de alto nível, eles precisam entender como impactar emocionalmente aqueles que eles se relacionam. E eu acho que a empatia é mais importante hoje dentro das apresentações do que os conteúdos tecnológicos. Então, eu comecei a trabalhar esse modelo de empatia. E para empatia, você precisa saber conversar. Mas quando você quer conversar, você tem que ouvir. E como eu disse anteriormente, a maior dificuldade é ouvir. Então, eu comecei a ouvir quais eram as dores dos CIOs, dos CEOs, quais eram os principais motivos que faziam com que eles deslocassem de suas casas, passassem o final de semana, passassem um dia num congresso, num evento, num seminário, o que eles buscavam ali? E eles buscavam ali exatamente isso. Eu preciso resolver esse problema de dormir. Eu preciso colocar a cabeça no travesseiro e saber que eu tomei a decisão certa. Fica tranquilo. Então, eu comecei a trabalhar o conteúdo das minhas apresentações, dando mais importância
ao problema do que à resposta. A resposta, todos os fabricantes chegam com uma resposta. Você vai num evento, todo mundo tem uma resposta para tudo. Mas alguém entendeu do problema? Alguém explorou o problema? Alguém ouviu aquele CIO, aquele CEO, aquele CFO? Para saber qual é a linha da dor? O que você está sentindo? Sem saber como é a dor. E aí, o que eu descobri? Foi legal porque as palestras começaram a ter uma receptividade maior quando eu já comecei a falar mais do lado humano do que no lado tecnológico. Da gente se identificar como seres, né? Como humanos, que precisamos encontrar uma solução junto. Eu não tinha resposta para tudo. Todas essas empresas que eu trabalhei, eu tinha vários produtos, mas eu não podia dizer que aquele produto iria resolver o problema de toda a plateia. Alguns iam resolver problemas de alguns. Né? Eu acho que esse foi um grande diferencial, né, do sucesso das palestras. E uma outra coisa foi dar voz. Dar voz principalmente aquelas pessoas em que a gente ajudou, né, que a gente conseguiu resolver o problema, e ela conseguiu fazer um testemunho, de falar assim, cara, olha, eu estava com esse problema aqui e realmente a empresa X ou o profissional X trouxe uma solução para mim que muitas vezes das soluções que eu levei para aquelas pessoas não eram nem da minha empresa. Eu não vendi nada. Eu vendi, às vezes, produtos de outras empresas. Mas você identificou o problema e atendeu a dor da pessoa. E daí foi o caminho para virar conselheiro. São trilhos que você vai guiando e você encontra assim, quando você é conselheiro tecnológico, por mais que você trabalhe para a empresa X e você sabe que aquele produto da empresa que você trabalha não vai atender aquele problema, você vai valorizar duas coisas. Ou o seu emprego, ou a sua comissão, ou o seu salário. Mas talvez você olhe para aquilo que eu falei anteriormente, para o seu networking. Exato. Porque se você falar assim, cara, eu não vou conseguir te atender. Quem vai te atender é a empresa Y. E aí você entra algumas vezes no conflito de interesse, você tem que tomar algumas decisões. Exatamente. Mas é muito DNA também da dealer, né? Atendendo os nossos parceiros aqui de revenda, muitas vezes eu tenho que lidar com os projetos, validar projetos, ver o que a dealer pode oferecer ou não. E eu cito sempre essa situação do rapaz que queria 2 microfones desse de teto MX-A920. Aí eu falei assim, tá bom, vamos entender sua necessidade? Me mostra a planta da sala, uma sala de reunião. Eu já achei estranho, né? 2 microfones desses super potentes, né? Que tem uma área de cobertura bem grande. Aí ele me mandou a planta. A minha resposta depois foi para ele, você não precisa de 2, você precisa de 1. Isso. E aí é isso, né? A gente mantém o relacionamento, ele continua me perguntando... credibilidade. Porque eu não tenho interesse em te empurrar alguma coisa que você não vai precisar. Eu não estou pensando naquela hora em vender, eu estou pensando na sua solução, na ferramenta certa para o propósito certo. E eu acho que a gente chegou num nível lá na Board Academy em que tem um mantra, né? E o mantra lá é nose in, hands out. Ou seja, a gente tem que manter o nariz dentro, mas as mãos fora. A gente tem que saber tudo, cheirar tudo, ter o entendimento do todo. Mas deixa ele ali. Touch menos, né? A gente tem que trabalhar exatamente, deixar com que os gestores, a gente tem um compromisso de dar orientação do caminho, porque a gente já viu o caminho à frente. É como a gente chama de batedor tecnológico, né? Então, se já foi lá, já viu, já participou de outros conselhos de outras empresas, a gente sabe o que espera eles lá na frente que eles não passaram ainda. Então, acho que o nose in, hands out é um mantra que eu acho que serve para tudo na nossa vida. Né? Seria um bom conselho aí. Falando em conselheiro, seria um bom conselho. E aí, aproveitando também você aqui, acho que quem está acompanhando esse episódio já aprendeu bastante, mas com tanta experiência profissional, que recado você poderia dar para os novos empreendedores, novos profissionais de tecnologia, de AV, né, que é o mundo AV que a dealer trabalha aí? Que conselho você daria para essa galera assim, eu quero deslumbrar esse mundo, mas estou perdido, não sei como. Vamos lá. Primeiro, conhecimento tecnológico não é mais diferencial, porque isso a inteligência artificial vai fazer. Línguas, aprender inglês não é mais diferencial.
Mas você tem que ter. Isso é básico. Você tem que nascer falando inglês. Isso é o diferencial. Se você está montando uma empresa, tem uma empresa e você não tem alguém na sua empresa e você não fala inglês, você não vai dominar nenhuma reunião da qual você tenha o controle. Isso é básico. Sim. Eu acho que uma das coisas que eu falo sempre para todos os jovens que eu oriento aprenda línguas, né? Eu sou um autodidata em inglês, sou um autodidata em espanhol. Espanhol também é importante. Espanhol também é importante. Hoje até mandarim, né? Mandarim é importante. E esse ano eu fiz um curso de francês. Legal. Né? Fiz o primeiro estágio de francês e até foi questionado dentro de casa. A minha filha falou assim, pai, você vai fazer francês com a sua idade? Você nunca vai falar francês fluente. Não vai aprender. Eu falei assim, mas eu vou falar melhor que você, que não fala nada. Então, exatamente. Né? E eu vou falar melhor que muita gente. Então, a classe que eu fiz do francês, da Aliança Francesa, agradeço o time da Aliança Francesa que me acolheu. Né? Eu era um cara de 54 anos e o aluno mais jovem perto de mim tinha 21. E eu passei com uma nota de 8.4, que é uma das maiores notas que tem para um curso de línguas. Então, aprenda línguas, seja ela qual for, não importa. Segundo, fique de olho nas graduações online, nos cursos online, nos workshops que são ministrados. Não importa mais se tem diploma, não tem diploma, tem canudo, não tem... Conhecimento é volátil. Você vai conhecer hoje, aplicar amanhã. Mas se você não conhecer hoje, alguém vai conhecer antes de você. E principalmente nesse mundo de áudio e vídeo, que tudo muda, os upgrades são automáticos daqui a pouco. Se você tem uma empresa que você representa hoje, olha para os press releases, olha principalmente para o roadmap. Aquela empresa está lançando um produto daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, fique de olho. Eu acho que essa é a melhor dica, é você estar à frente do seu tempo e, obviamente, à frente dos seus concorrentes. Legal. Nossa, depois dessa aí é para o pessoal sair pensando, né? Eu mesmo vou sair pensando. Na verdade, o Dealer Tech Day, eu achei muito interessante sua apresentação, falei para você, né? E quando eu crescer, eu quero apresentar igual o Paulo Cardoso. A gente falou lá de híbrido, né? Hybrid Integration. Foi muito interessante, mas a forma como apresentar. Não é nem... Aí é que tá. Eu costumo conversar com os amigos e tudo mais, que assim, tem algumas apresentações que eu me recordo. Não foi por causa do conteúdo tecnológico técnico. É da performance. Pela forma, exatamente. Bom, a gente está encerrando esse papo, né? Foi muito bom, estamos aqui nos finalmente. E eu sempre gosto de perguntar para quem a gente convida aqui no Dealer Tech Talks, o que você diria para quem está ouvindo a gente, que como a gente trabalha mais com audiovisual, o que você diria assim, que seria importante as pessoas não saírem desse mundo sem ler, sem ouvir, sem ver? O que você poderia dizer para a gente? Pode ser livro, pode ser filme, música, qualquer coisa que você acha assim, isso aqui marcou minha vida, isso aqui é importante, acho que todo mundo deveria conhecer. Isso é legal. Isso eu acho que é uma das coisas que quando qualquer um tiver a oportunidade de fazer para viajar, conhecer outras culturas, outros países. Nossa, realmente. Muito legal. E escolha aquele mais desafiador. Aquele que realmente você não tem uma zona de conforto. Porque você fala assim, cara, eu vou passar minhas férias na Argentina. Tá fácil. Entendeu? Vou passar minhas férias no Chile, Paraguai, tá fácil. Porque você consegue se ver, você tá perto da sua zona de conforto. Eu acho que ter experiências em outros países, daquele que você não tem uma zona de conforto, ele vai te trazer uma maturidade muito grande de que a gente chama de sobrevivência global. A sobrevivência global é você sair de manhã sem saber onde você vai tomar café e voltar à noite alimentado e seguro e conseguir chegar no seu hotel ou no seu hostel. Então, para quem é mais jovem, faça. Com certeza. Faça, porque isso para mim foi fundamental. Eu conheço muitos países e toda experiência, né? Muitas empresas proporcionam também essa capacidade de você poder viajar para visitar uma feira, uma Infocom, um ESE. Tire um dia, tire 2 dias para você conhecer as culturas locais. Isso vai te engrandecer como pessoa, vai te engrandecer como cultura, vai te engrandecer. Principalmente você ter histórias para contar. Ninguém conta histórias baseadas em documentários
e nem em podcasts e nem em séries. Exatamente, você só conta histórias baseadas na experiência. Eu estava na 7 Expo recentemente, né? E aí eu brinquei lá com o rapaz, opa, deixa eu apertar a tecla SAP aqui. Porque foi o chileno, o argentino, depois falei com o chinês e inglês e no mesmo evento. E é isso. Eu acho que essa vivência em outros países te dá uma resiliência muito grande de você saber que você é capaz de poder se conectar, de poder fazer negócios com outras culturas. Essa é a primeira dica. Segundo, legal. Ler. Sim. Ler é um hábito que perigosamente a nossa geração está perdendo. A gente tem uma informação tão instantânea de vídeos, de TikToks, de Instagram, de etc., que você tem uma estatística que diz que a média global é que as pessoas, em qualquer tipo de mídia, elas ficam entre 5 e 7,6 segundos assistindo uma mídia. Depois elas mudam. Né? As músicas... Né? E muitos produtores de músicas que tinham música de 3 minutos, 4 minutos, eles descobriram Led Zeppelin não dá pra ouvir mais. Que ninguém ouve a música até o fim. Então você já não ouve mais a música até o fim. As séries são divididas em episódios justamente por isso, porque as pessoas vão criar uma curiosidade para criar, senão... E eu acho que isso a gente tem que trazer para nossa vida como um aprendizado. A leitura, ela cria uma coisa que vai ser diferencial. A língua não é diferencial, o inglês, o francês, isso não é diferencial, isso vai ser básico, porque todo mundo vai ter daqui a pouco. As pessoas têm escola, né, de bilíngue. O tecnologia não vai ser diferencial. O diferencial vai ser o que a gente chama de conteúdo. E o conteúdo você só absorve num livro. Exatamente. Porque quando você está lendo um livro, você está absorvendo aquilo, você está com o seu nível de concentração e absorção daquilo full time tocado nisso. Né? Focado. E eu acho que eu sou um cara assim que leio vários livros, às vezes mais de 2 ao mesmo tempo, né? Mas além de ser uma fonte de conhecimento de alta absorção, você também tem uma terapia que é muito mais barata de qualquer psicólogo e qualquer psicanalista. Verdade também. Pô, foi um prazer ter você. Muito obrigado pela partilha. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Eu acho que você não perguntou. Fica à vontade. Eu acho que sim. Antes da gente encerrar. Todo mundo pergunta isso pra gente, né? Assim, qual é o futuro da tecnologia? Boa, legal. Pergunta icônica, mas... Não quis ser óbvio. Mas assim... Mas é bom, vai. Quando eu olho para 25 anos atrás, quase 30 anos atrás, quando eu comecei na tecnologia, eu achei que... Eu nunca podia imaginar que a gente teria carros autônomos, que a gente poderia ter drones. Nem com Jetsons, assim? Você olhava assim o desenho? Eu olhava para os Jetsons e achava que era uma aberração. Né? Naquela época eu achava que era impossível. Hoje você vê que os Jetsons, assim como várias outras, né, tecnologias, eu gosto muito aqui num livro, né, Era os Deuses Astronautas, do Eric Van Däken, que é exatamente isso. Ele mostra o futuro. Ele mostra a tendência de futuro. E eu acho que a gente tem que olhar principalmente para os visionários, né? Qual o futuro da tecnologia? Olha para os visionários. Por mais polêmicos que eles sejam o Elon Musk, sejam o Bill Gates, seja o Jeff Bezos, os visionários, eles podem nos dar uma visão do que eles têm condição de criar, não do que pode ser criado. E quando a gente subestima, às vezes, alguns caras assim, pô, o cara vai chegar em Marte daqui a quantos anos? Será que eu vou ver isso? Sim. Vai. Porque há 25 anos atrás eu achava impossível que a gente pudesse ter o tipo de tecnologia que a gente tem hoje, quando, por exemplo, a gente pagava para ter um e-mail. E não era barato. Né? A gente pagava para acessar a internet. Né? E não era barato. E então, se você perguntar assim, qual é o futuro da tecnologia, eu acho que aquilo que a gente quiser que seja. Porque os limites hoje do ser humano, aliados à tecnologia, aliados ao que a gente construiu, que foi a inteligência artificial, que foi todo esse aparato tecnológico, o limite é o que a gente quer que seja. E aí é o grande, eu acho que é o grande divisor de águas do futuro da humanidade. A gente quer ter uma vida melhor
ou a gente quer ter um mundo para sempre? Porque nem sempre as duas coisas combinam. Convergem, E aí a gente tem que olhar para porque a gente chama de ESG, que é muito importante, né? A preservação ambiental é fundamental. As empresas com responsabilidade social, com empresas com redução de carbono, redução de emissão de CO2. Eu acho que é isso que a gente tem que olhar para as empresas que vão fazer o futuro possível. Então, qual o futuro da tecnologia? Ele é um futuro verde. Uhum. Eu só vejo um futuro tecnológico se ele for sustentável. Isso só vai ser sustentável se a gente fizer isso. E a gente só vai estar aqui daqui a 20 anos ou 30 anos, talvez eu não mais, mas vocês estão aqui, se tiver um país sustentável, um mundo sustentável. Senão a gente não tem. A tecnologia ela vai ter que trabalhar para resgatar o que a gente destruiu. Eu acho que esse é o futuro da tecnologia. Maravilha, maravilha. Deixa então seus contatos, Paulo. Fala como que a gente pode te encontrar. Você é famoso no LinkedIn, né? Paulo Cardoso que escreveu lá, só vai aparecer. Eu sou um apaixonado pelo LinkedIn. É uma das únicas redes sociais aí que eu faço realmente todos os meus uploads. Porque também... Eu tô praticamente só lá mesmo. Eu tenho algumas... A gente tem que fazer alguma escolha, né? Nada contra as outras redes sociais que eu adoro. Né? Mas você tem que fazer algumas escolhas daquela que você pode alimentar. Né? É como os filhos. Né? Você não pode ter 200 filhos se você tem um emprego que só dá direito a você alimentar. Fica um pouco difícil. Difícil. Então, eu alimento lá. Vocês podem me encontrar no LinkedIn. P. Cardoso, vocês vão me achar lá. E aceito todas as conexões. E não é por conta de fazer um número de conexões, porque a gente depois sabe o que é relevante e o que não é relevante, mas ajudo e respondo todas as perguntas que são feitas lá, as solicitações. O que vocês precisarem, o que eu disse, o conhecimento é volátil, né? Mas eu conheço bastante coisa e o que eu não conheço, graças à minha networking, eu sei quem conhece. Exatamente. Às vezes você não sabe, mas sabe quem sabe. Isso já é um bom caminho mesmo. Ô, Paulo, agradecer de novo, 1000 vezes. Muito obrigado pela partilha, pelo momento. E é isso aí, pessoal. Curta, compartilha. Esse foi o Dealer Tech Talks, mas estou me lembrando aqui que tem um presente. Olá! Quase que eu fui embora sem te dar um presente da Dealer. Sim. Aqui, tem aí um caderninho, uma caneta, uma garrafinha, tudo estilizado aí pelo nosso time de marketing competente. E... Cara, muito obrigado. Você é um parceirão aí de longa data, eu tô te conhecendo há pouco tempo, mas já vou fazer um merchan aqui, tem que abrir, né? Mostra aí, esse daí não é pra qualquer um, não. Olha aí, ó. Olha lá. Hidratação é tudo. Do Dealer, beba água, salve o mundo. Já ficou o último conselho aí. E faça as suas anotações, exato, isso é muito importante. Estude, tá vendo? Isso aí é tudo convergindo com a conversa. Galera, aí, muito obrigado. Obrigado aí por vocês, pela audiência, por dar essa oportunidade aqui de compartilhar um pouco da minha experiência, da minha trajetória. Estou sempre à disposição e sempre que eu puder colaborar, tem sempre coisa nova chegando. Com certeza. Né? Tem sempre coisas que eu não sei, mas eu quero, obviamente, contar com a ajuda de vocês para continuar aprendendo. Mais uma vez, Felipe. Muito obrigado. Obrigado de novo. Esse foi o Dealer Tech Talks. Valeu. Valeu, galera. Até mais.